Galera, temos spoilers. Capítulo 314, parte 2. O 315 vai ao ar semana que vem. Temos gol. Bátira faz o primeiro gol japonês na Copa do Mundo Sub-20 e abre o placar contra a Nigéria. É o Bátira, rapaziada. Queimando inclusive a minha língua, que não queria ou não imaginava ele sendo titular. Mas o ego colocou ele de titular e já rendeu frutos. Izag, ele é pressionado pelo Onazi, mas acaba tocando pro Bátira e o Bátira faz o resto, irmão. Que golaço! Golaço demais! Vamos conversar um pouco sobre o Bátira, vamos conversar um pouco sobre o monstro do Bátira, sobre o time nigeriano e muito mais. Se inscreve no canal, curta e compartilha o conteúdo, bora continuar crescendo por aqui e se liga na descrição, tem mangás para vocês comprarem, Discord para vocês verem os spoilers, lerem os capítulos e muito mais. Galera, vamos conversar aqui sobre o capítulo. Spoilers, tá? Daquele jeito, a gente vai trocando uma ideia, meio que lendo as imagens, e depois, quarta-feira, a gente conversa melhor, tá? Rapaziada, o Izag, ele é pressionado pelo Onazi. Quando isso foi meio que esperado por conta do final da primeira metade desse capítulo, a gente tava imaginando o que iria acontecer. Eu vi algumas pessoas reclamando do Onazi aparecendo de novo, mas assim, rapaziada, o Onazi já estava ali. Ele já estava, foi ele que tirou a bola na jogada anterior, então ele já estava naquela região. O Japão pressionou, linha alta, e o Onazi tá por ali. Então tá tudo certo. Só que o Onazi, ele foi marcar um jogador. Tudo bem, não tem problema quanto a isso. O Onazi, ele acaba pressionando o Izag. O Izag ali que acabou ficando livre, ele iria receber o passe do Shigre, ele recebeu o passe do Shigre. Só que o Izag, quando a gente meio que entende que o Izag vai receber a bola, a gente imaginava que o Izag fosse marcar o gol. Tanto o gol pressionado que ele já fez contra o Ubers, quanto o gol pressionado que ele fez contra o PXG. O Izag, ele teria condições de fazer o gol. O Onazi também teria condições de evitar com que o Izag continuasse na jogada. Mas o Izag, ele imediatamente, ao invés dele dominar, tentar chutar, ele acaba tocando a bola, ele acaba escorando a bola pro Bátira. E o Bátira, a gente começa a se questionar algumas coisas. Porque o Bátira, ele sempre teve aquele problema do monstro dele, né? Aquela ideia de ele usar o monstro como aquela muleta para ele jogar bola. Só que quando ele conheceu o Izag e o Itoshirin, ele meio que transformou aquela muleta nesses dois. Só que aí entra naquela parada tipo assim, o Bátira, ele precisava muito dos dois estarem em sintonia com ele para ele conseguir jogar bola. Só que às vezes os dois estavam tão focados em um ofuscar o outro que o Bátira ficava meio que a ver navios. Ele não tinha ali alguém para dar essa pressão para ele, para dar esse momento para ele e pro monstro dele. Então o Bátira, ele ficava meio que sem ter o que fazer, sem saída. E durante a Liga Neo Egoist, o Bátira acabou desenvolvendo isso. Ele acabou entendendo como de fato controlar esse monstro. Como meio que trazer o monstro à tona de uma maneira que aquele monstro não acabe se tornando uma maldição para ele. Não acabe se tornando um problema, um fardo para ele ter que carregar. E de fato, isso funcionou. Afinal de contas, o Bátira, até mesmo na partida contra o Sub-20, ele quase marca um golaço. E na Liga Neo Egoist, o Bátira, ele jogou muita bola. Ele foi um dos que mais evoluíram e sim, o Kaneshiro, ele deu um time pro Bátira, mas não só isso, ele deu um mestre pro Bátira, no sentido de tipo assim, o Lavinho, o único ali que se encaixava nas características do Lavinho era o Bátira. E se você pega o Lavinho logo na introdução dele, ele fala que não quer falar de futebol. Porque a ideia do Blue Lock é criar o melhor atacante do mundo. Só que o melhor atacante do mundo é ele. A ideia do Lavinho é desenvolver o Bátira. Tanto que acho que é o único, de fato, que se encaixa ali. É o único pupilo que se encaixa com as características do mestre. Talvez o Izag e o Noel também. Isso é bem interessante, essa evolução do Bátira. Eu ainda não acreditava ele sendo titular, porque eu não queria ele jogando na lateral. Mas o de empate colocou ele no meio campo. Bem interessante. E o Bátira, ele simplesmente acabou fazendo esse gol do estilo dele.
ele recebe o passe do Izagi e tem opções para tocar, porque depois que ele recebe, tanto o Itoshi quanto o Izagi, eles passam do Bátira. Eles passam para receber. E é aquela pegada. Quem será que o Bátira vai tocar? Afinal de contas, o monstro do Bátira acabava recebendo os estímulos tanto do Itoshirin quanto do Izagi Oichi. Tanto que o Bátira, ele confiou a vaga dele lá no começo no Izagi. Porque se o Izagi não chuta aquela bola no Kira, o Bátira estaria eliminado do Blue Lock. E o Bátira confiou. Então ele confiou tanto que durante o momento, aquela confiança acabou se tornando um fardo pro Bátira. Só que teve o desenvolvimento, teve a Copa do Mundo Sub-20, teve aquele lance contra o Sub-20, teve a Liga Neo Egoísta, agora a Copa do Mundo Sub-20, todos os treinamentos, toda a conversa com jogadores melhores, maiores que o Bátira. E o Bátira acabou meio que transformando esse monstro não numa muleta, não num fardo, mas sim num potencializador das suas habilidades. Isso é bem interessante. Agora o Bátira, ao invés de tocar para os dois, ele usa os dois para estimular o monstro que ele tem, estimular suas habilidades, suas capacidades. E ele usa o Izagi para driblar o Onaze e ele usa o Rin para passar ali se eu não me engano, do Kuzo que tá ali junto do Rin. E depois disso ele fica cara a cara com o Boabona e ele acaba chutando para fazer o gol. Muito interessante, um golaço, tá? O Bátira, ele driblou, ele mostrou um pouquinho mais das suas capacidades e é bem interessante porque a gente tem ali as crianças nigerianas, né? E o Bátira foi treinar com crianças, aparecendo ali no capítulo anterior, ao passado desses jogadores da Nigéria, né? E o Bátira foi treinar com crianças. Interessante, talvez tenha alguma referência, não sei. Outro detalhe, o Bátira, ele usa ali tanto o Izagi quanto o Rin, e isso, acredito eu, que tenha fruto sim do treinamento do Bátira, porque o Bátira, ele não costumava fazer isso. Por mais que ele tenha melhorado ali na Liga Neo Egoísta, a questão do drible, ele não usava talvez obstáculos para passar do adversário. Ele passava do adversário sem nada. É meio que o Yukimiya, que ele vai usando os obstáculos, ele vai usando o corpo dos adversários e até mesmo dos próprios jogadores do time dele, para ele ir avançando, para ele ir executando os seus dribles, executando as jogadas. O Bátira não. O Bátira era aquele cara que no X1, sem nenhuma interferência, ele vencia. Agora, além desse X1, o Bátira ainda tem essa capacidade de entender como é que ele pode usar esses camaradas para ele driblar. Ele pode continuar com o X1 muito forte, mas ele ainda assim vai conseguir ampliar o seu repertório. E isso me lembra, sabe o quê? O Lavinho e o Noel no jogo no jogo entre Bartia e Bastard, né? Que o Lavinho e o Noel estavam ali no X1 e o Izagi chegou. E o que aconteceu? O Lavinho usou o Izagi para driblar o Noel e fazer o gol. Muito interessante isso, e depois daquele gol, depois daquele drible, o Lavinho continuou driblando no X1, vencendo todo mundo e usando tanto adversários quanto vencendo no X1 para marcar o gol. E o Bátira está se tornando este camarada. Muito forte, menino Bátira. Bátira é craque de bola, merece. Ele já quase marcou um gol contra o Sub-20. Carregou, desossou na Liga Neo Egoísta. E agora ele merece sim esse gol, abrir o placar na Copa do Mundo Sub-20 contra o Japão. E agora, rapaziada, será que abre a porteira ou a Nigéria vai revidar? Não sei, comenta aí suas expectativas e é nóis. Fui!